Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, é o terceiro dos evangelhos. Ele fecha o ciclo dos evangelhos sinóticos. Sinóticos são esses evangelhos que são semelhantes, que por vezes, inclusive, repetem algumas histórias da vida de Jesus. É justamente Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é bem diferente desses outros três, por isso ele está, digamos, colocado de forma à parte, não é um sinótico. Bom, o que o Evangelho de Lucas nos diz? Ele revela Jesus como o Salvador de todos os povos. O autor é Lucas, citado na Bíblia também como médico amado, ele é companheiro de Paulo em viagens missionárias no livro de Atos. A datação dele é de 70 a 85 depois de Cristo, mais ou menos. O público-alvo são cristãos gentios, ou seja, não judeus, né, gregos e outros. E a continuação é o livro de Atos. Ele é consenso de que ele é autor desses dois livros. O Evangelho, que leva o nome dele, e o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, introdução geral a Lucas. Ele escreve uma narrativa histórica ordenada, encomendada provavelmente por Teófilo, que ele cita no começo da narrativa, com o propósito de fortalecer a fé e assegurar a veracidade do Evangelho. Ele é tido como um pesquisador importante dos fatos da vida de Jesus. Destaca a universalidade da salvação. Jesus é o Salvador de todos, não apenas de Israel ou dos judeus. A ênfase na misericórdia, compaixão e inclusão dos marginalizados é muito importante. Mulheres, pobres, samaritanos, pecadores têm lugar especial na narrativa de Lucas. Bom, qual é a estrutura aqui? O começo é o nascimento da vida de Jesus, capítulos 1 e 2. Depois o ministério de Jesus na Galileia, no norte, de 3 a 9, né? Todas as cidades ali na região do Mar da Galileia. E depois a viagem para Jerusalém, aí pega dos capítulos 9 até o 19. E por fim, a paixão, morte e ressurreição, que é também o final aí da vida de Jesus em Jerusalém, na capital, na Judéia. Qual é o tema central de Lucas? Bom, Jesus é o Salvador universal, cheio do Espírito Santo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há uma ênfase nesse perdido que vai ser buscado pelo Senhor por meio de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. A ênfase na graça e na ação do Espírito. Jesus revela o amor do Pai pelos excluídos e marginalizados. E o discipulado é um caminho de compaixão, oração e fidelidade a Deus. Quais são as características literárias do livro de Lucas? Bom, ele tem um estilo culto e historiográfico. Tem um vocabulário mais elaborado. É um homem culto, historiador, médico. Ele usa com frequência parábolas exclusivas, como a do bom samaritano e a do filho pródigo. Há um destaque importante para as mulheres e aos pobres, a gente já falou disso. A ênfase na oração, nos cânticos e na ação do Espírito Santo. A narração em forma de viagem de um Jesus que vem da Galileia e viaja em direção a Jerusalém. Qual é a teologia do livro de Lucas? Bom, na cristologia, Jesus é o Filho do Homem e o Salvador universal. Na pneumatologia, o Espírito Santo atua desde o nascimento até a ascensão de Jesus. Lucas faz questão de mostrar o Espírito Santo ali em vários momentos permanentes na vida de Jesus. A soteriologia, a salvação é oferecida a todos, especialmente aos excluídos, marginalizados. O discipulado é seguir a Jesus e viver a misericórdia de Deus no mundo. E a história da salvação, Deus cumpre o seu plano redentor desde Israel até os gentios. Os versículos-chave são: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Citação de Jesus na sinagoga de Nazaré, de Isaías. Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E, por fim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quais são as aplicações práticas aqui? A fé cristã é inclusiva e compassiva, alcançando os esquecidos da sociedade. Ser discípulo é seguir a Jesus no caminho da misericórdia
e do serviço. O Espírito Santo capacita a viver e testemunhar a salvação. Dependemos do Espírito Santo. E o Evangelho nos chama à oração, à generosidade e à missão. Bom, palavras-chave: servo, filho de Deus, cruz, discipulado, ação. Por fim, Lucas mostra que a boa notícia é para todos, ricos, pobres, judeus, gentios, homens, mulheres. Jesus é o Salvador do mundo, movido por compaixão e pelo poder do Espírito. O discípulo é chamado a continuar essa missão, levando o amor de Cristo aos marginalizados, a todos. E o livro prepara o terreno para Atos, que é a expansão do Evangelho até os confins da terra, por meio da ação do Espírito Santo aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, de compartilhar esse conteúdo e comentar para a gente poder usar esse espaço aqui no YouTube para dialogar também. Que Deus te abençoe.